Bom dia pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Amanhecendo com Deus. Hoje sábado, mais um dia especial. Hoje tem tudo para ser especial. E quem que vai fazer com que o dia de hoje seja especial? Você que tem a obrigação de fazer com que seu dia seja especial. E vai ser. Diga para você mesmo, profetize, declare: o meu dia hoje vai ser especial em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que a gente declara aqui na terra em nome de Jesus também é declarado no céu. Então declare: hoje o meu dia vai ser especial em nome de Jesus. Tudo aquilo que a gente declara em nome de Jesus. E vai ser. E hoje, no dia de hoje, há uns minutos atrás, quando eu acordei, quando estava me preparando para vir para cá, Deus me entregou uma passagem que está em Gênesis 45 e ele vai Gênesis capítulo 45 e vai do versículo 1 ao 8. E aqui, nessa passagem, é o momento onde José se encontrou com seus irmãos para revelar quem ele era. Ele já havia, um pouquinho antes dessa parte aqui, ele já havia se encontrado com seus irmãos, já havia mandado prender seus irmãos e tal. E nessa parte José diz assim: não temais. A partir do momento em que ele se revela, ele disse que ele era José, e acredito que todos conhecem a história de José, que foi vendido pelos irmãos para o Egito, que tentaram matá-lo, primeiro jogando num poço, e depois tiveram a brilhante ideia, brilhante entre aspas, de vendê-lo para os egípcios, para se livrar de José, porque tinham inveja de José, tinham inveja da capacidade dele, tinham inveja porque achavam que o pai de José amava mais ele do que eles. Então, por esse sentimento de inveja e tudo mais, aquilo que José representava para eles naquele momento, no entendimento que eles tinham naquele momento, eles decidiram jogar José num poço. E aí depois que viram que ele não havia morrido, mas que passava uma caravana de egípcios por ali, decidiram vender para eles. E José foi levado para o egípcio como um escravo. E aí passou tudo aquilo, e aí quando chegou o momento, como diz aqui no capítulo 45, versículo do 1 ao 8, onde José está diante de seus irmãos, nesse momento para se revelar, para dizer: eu sou seu irmão, aquele que vocês jogaram no poço, aquele que vocês venderam como escravo. Mas não, ele diz aqui nessa parte: não temais, não fiquem com aquilo na mente que vocês são culpados, porque aqui chega a parte que eu quero chegar. Porque não foram vocês que me enviaram para o Egito. Veja o entendimento que José tinha nesse momento. Ele disse: não foram vocês que me enviaram para o Egito. Foi Deus, através de vocês, para que eu pudesse preparar o caminho para vocês. O que nós fazemos quando alguém faz mal a nós? A gente reclama, a gente quer se vingar, a gente odeia, a gente faz um monte de coisa. E muitas vezes pessoas que amamos nos jogam no poço. Muitas vezes pessoas que amamos nos vendem como escravos. Nossa reação é totalmente diferente da que José teve. E como José disse aqui, não foi os irmãos que o enviaram,
Foi Deus. Deus usou o momento, Deus usou a situação. Por quê? Porque Deus sabia que José precisava ser moldado, precisava ser preparado, precisava passar por situações, precisava passar por um momento, porque não teria como existir a possibilidade de que Faraó dissesse assim: olha, lá na terra e tal, assim, assim, vocês vão encontrar um homem que vai vir aqui, que vai decifrar o meu sonho e vai salvar o egípcio da fome, que ele nem sabia que iria chegar. Não tinha. Era necessário que José passasse por um processo. Mas para que ele passasse por esse processo, primeiro ele teria que passar pelo que ele passou. Ser vendido como escravo. Então, quantas vezes nós somos jogados no poço? Ou somos vendidos como escravos? Ou em outras situações? Só que nós não entendemos que muitas vezes é Deus que está nos moldando. É Deus que está nos preparando para algo muito melhor. Só que diferentemente de nós, José, mesmo por tudo aquilo que ele passou, mesmo por ter sido jogado no poço, mesmo por ter sido vendido como escravo, mesmo quando ele foi injustamente preso, mesmo assim, José se manteve fiel a Deus. José não deixou de orar. José não deixou de agradecer. José não deixou de ser quem ele era, por causa das tribulações, por causa das dificuldades. José se manteve fiel a Deus quando a esposa do homem para quem ele trabalhava, para quem ele servia, de quem ele era escravo, tentou José. Mesmo assim, José se manteve fiel a seus princípios e fiel a Deus. E tudo isso, o fato dele se manter fiel, o fato dele não aceitar aquela mulher naquele momento, o fato dele não querer porque ela era uma mulher comprometida, fez com que ele fosse colocado na cadeia injustamente. Mas mesmo assim, José se manteve fiel, orando, conversando, meditando, agradecendo a Deus. E nós, na primeira dificuldade que acontece, nós viramos as costas para Deus. Na primeira dificuldade que acontece, nós reclamamos com Deus. Na primeira dificuldade que acontece, a gente diz: Deus, olha só, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro e o Senhor não olha por mim. Só que a gente não entende que Deus está preparando o terreno. Deus está preparando, Deus tem controle de toda a situação. Deus está preparando o ambiente, Deus está te preparando, Deus está te moldando. Mas a gente vai conseguir enxergar e viver esse momento se nós, mesmo na dificuldade, mesmo no fundo do poço, mesmo na prisão, mesmo sendo vendido como escravos, nós nos mantermos fiel a Deus, fiel aos nossos princípios, fiel ao nosso propósito. Aí sim a gente vai ver, a gente vai poder enxergar, a gente vai poder presenciar, a gente vai poder experimentar aquilo que Deus está preparando para a nossa vida. E mesmo assim, e a partir desse momento, a gente vai conseguir perdoar. Que nós possamos perdoar como José perdoou seus irmãos. Que nós possamos ser acalento àqueles que nos magoaram, àqueles que nos machucaram, àqueles que nos jogaram no poço, àqueles que nos venderam como escravo, aqueles que nos colocaram na prisão, aqueles que até mesmo os que amamos, que fizeram mal a nós, porque talvez por inveja, talvez por isso, talvez por aquilo.
mas eles não sabiam que através deles Deus estava nos moldando, Deus estava nos preparando e ainda está. Porque Deus não esquece de nenhum de seus filhos. E quando você estiver na dificuldade, quando você estiver lá onde você se considera no fundo do poço, lembre-se da passagem da carta a Tiago, do primeiro capítulo, onde Deus disse assim: pedi sabedoria. Porque todos nós podemos pedir sabedoria a Deus. E Ele dará a cada um sem discriminação. A todos aqueles que pedirem com fé sabedoria, está escrito na carta de Tiago, no primeiro capítulo. Todos aqueles que pedirem sabedoria a Deus com fé, lembrando, é necessário pedir com fé, Deus dará sabedoria, sem discriminação, ou seja, a todos. Para que nós possamos abrir nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender como José entendeu. José disse assim: caraca, se meus irmãos não tivessem me vendido, se meus irmãos não tivessem feito o que fizeram, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria junto com eles passando fome. José teve esse entendimento naquele momento e ele disse: obrigado. Foram eles que me colocaram aqui nesse palácio. Foram eles que me colocaram aqui como governador. Então entenda, muitas vezes as pessoas que puxam o teu tapete, muitas vezes as pessoas que fazem você ser demitido de uma empresa, essas pessoas não sabem, mas às vezes essas pessoas estão abrindo uma porta para que você tenha a tua própria empresa amanhã ou depois. As pessoas que hoje te atiram pedras, elas não sabem, mas as pedras que elas estão te atirando, amanhã ou depois você vai usá-las para construir o teu império. Então não reclame, não lamente, mas agradeça, se mantenha fiel a Deus e entenda, peça sabedoria a Deus. E Ele te fará entender que é Ele que está te preparando. Porque Deus não permite algo de ruim para seu filho, a não ser que isso seja para preparação, para que possa ser moldado. Então, todas as vezes que Deus permite que nós passamos por uma situação de dificuldade, de tormento, que a gente passe dentro que estejamos dentro do fundo do poço, ou passamos por um grande vendaval, Ele permite. Mas não é por maldade, não é porque Ele queira que nós sofremos, não é porque Ele queira castigar, não. É porque Ele sabe que a única forma que a gente possa ativar a vida que Ele quer que a gente ative seja passando por esse momento. Ele sabe que a gente não vai chegar onde Ele quer que a gente chegue se nós não passarmos por esse momento. Porque esse momento nada mais é do que um momento de preparação. Então, quando você está num momento de dificuldade e você olha para todos os lados e você diz assim: meu Deus, por que eu estou passando isso? Se você pedir entendimento a Deus, pedir sabedoria a Deus, como está lá na carta de Filipe, Deus vai dizer para você: filho, entenda, sou eu que estou permitindo que você passe por isso. Assim como Ele permitiu, assim como Ele deixou que Jesus fosse crucificado na cruz. E Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas Deus sabia que era necessário. Assim como Deus sabe que muitas situações na sua vida é necessário para aprendizado, para fazer com que você ame mais o próximo, para fazer com que você tenha mais compaixão ao próximo, para fazer com que você aprenda a perdoar mais o próximo, para fazer com que você tenha mais o sentimento de caridade mais com o próximo, para te transformar ainda mais filho de Deus.
para te colocar ainda mais perto dele, para que quando chegue um momento você possa estar na companhia de Deus. Então Deus prepara terrenos, Deus prepara a situação, mas muitas vezes nós vamos ter que passar por fundo do poço. Mas é porque nós precisamos passar por isso. Como diz aquela frase, que Deus jamais vai colocar um fardo mais pesado do que possamos carregar. E Jesus disse: tomai a sua cruz e siga-me. O que ele quis dizer com isso? Aceite as suas dificuldades. Aceite o que Deus te colocou e siga-me. Seja fiel a mim. Seja fiel aos meus princípios. E aí sim, você vai receber a recompensa de Deus. E não tenha pressa, não se preocupe, não reclame se ainda não chegou. Porque o que Deus está preparando para a sua vida, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer, você não faz ideia. O que Deus está preparando para a sua vida e para a minha vida, também não faço ideia. Porque é gigantesco, é extraordinário. Porque quando Deus age, nós não temos noção do que é. José não tinha noção. José não tinha noção de que quando ele se manteve fiel a Deus, quando ele estava sendo tentado por aquela mulher que era comprometida, que era a mulher do seu chefe, eu digo chefe, eu não lembro a palavra que diz agora, mas ele não tinha noção de que Deus iria colocar ele no palácio como governador. José não tinha noção do que Deus estava preparando para ele. Mas mesmo assim ele se manteve fiel. Então nessa manhã, nesse dia de sábado, eu quero orar por mim, por você, pelas pessoas que têm um nome no caderno de oração, e lembrando que se você tem alguém da sua família, ou você mesmo que você queira colocar no caderno de oração, alguém que está precisando de uma cura, alguém que talvez está precisando restaurar o relacionamento, alguém, ou você tem um filho, alguém que esteja no mundo das drogas, das bebidas, dos vícios, da prostituição, da pornografia, e você queira resgatar essa pessoa, pode colocar o nome, não precisa colocar, se você não quiser colocar nos comentários, não precisa. Você pode mandar no particular e eu vou colocar o nome dessa pessoa. E todas as manhãs, quando eu estiver aqui orando, porque é uma frase que eu digo sempre, não existe prova de amor mais bonita do que você orar por outra pessoa. Então todas as manhãs que eu estiver aqui orando, eu vou orar por essa pessoa também. Assim como todas as pessoas que têm o nome escrito aqui, que estão com o nome escrito aqui. Eu estou orando todas as manhãs, todos os dias. Porque às vezes tem alguém aqui que tem uma dor no coração. Quando eu digo dor no coração, não é dor física, mas é aquela dorzinha que está lá dentro, que machuca, de uma mágoa passada, de algo que aconteceu e às vezes a pessoa não consegue perdoar. Às vezes a pessoa não consegue liberar perdão, não consegue também pedir perdão. E através da oração nós conseguimos quebrar qualquer corrente, até mesmo a corrente que impede de pedir perdão. Até mesmo a corrente que nos impede de perdoar. Até mesmo a corrente que nos impede de amar o próximo. Como Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo, que é um dos mandamentos de Deus. Então eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de você que está assistindo o vídeo nesse momento, para você que vai assistir o vídeo depois. Então nesse momento especial,
pedindo com todo o carinho do mundo a presença do Espírito Santo no meio de nós, que Ele possa vir e encher o nosso dia de alegria, o nosso dia de bênção. Quero agradecer ao Pai, nosso Criador, por uma nova oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, de abrir os olhos, de contemplar a beleza que Deus tem colocado na nossa vida, tudo essa beleza que está em nossa volta, da natureza, dos pássaros, das árvores, das frutas que Deus colocou nesse mundo, do nosso alimento. Gratidão pelo relacionamento. Você que tem um relacionamento, agradeça, mesmo que talvez ele não seja o melhor do mundo no momento, mas Deus vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Gratidão, eu particularmente agradeço pela pessoa maravilhosa que Deus tem colocado do meu lado, a minha esposa, que foi a pessoa que me resgatou. Eu preciso dizer isso nesse momento. Nesse momento eu sinto que eu estive no fundo do poço, mas não apenas no fundo do poço material, mas também no fundo do poço espiritual. No momento onde eu estive mais longe de Deus, e foi essa mulher, foi essa pessoa que Deus colocou na minha vida, que me resgatou, que fez eu voltar para Deus, que fez eu estar aqui. Se hoje eu estou aqui, talvez eu não estaria aqui, não aqui apenas nesse momento, mas talvez aqui no mundo. Mas foi essa pessoa que pegou na minha mão quando ninguém mais queria, no momento onde eu, como José, me sentia um escravo, como se tivesse sido vendido por escravo, para ser escravo. No momento onde eu me sentia humilhado, onde eu reconheço por alguns erros que eu também cometi, e por decisões, no caso, erradas que eu tomei, e aí o julgamento de pessoas, da sociedade, das pessoas de minha volta, até mesmo da minha família, de pessoas que me jogavam pedras sem lembrar da frase de Jesus, onde Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E quantas pessoas jogaram pedras sem lembrar disso? Mas mesmo assim essa pessoa segurou na minha mão, quando ninguém mais queria segurar, quando muitas pessoas apenas me queriam longe, quando muitas pessoas apenas me queriam o mais distante possível. Essa pessoa se manteve, essa pessoa orou por mim muitas madrugadas, e aos poucos foi me tirando do fundo do poço espiritual e me devolvendo para Deus. Se hoje eu estou aqui fazendo essa live de oração, é por essa pessoa, pela minha esposa, Ana Cláudia, que me colocou aqui. Por isso hoje eu tenho que reconhecer o quanto ela é importante na minha vida. Por isso quando eu digo que Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, é por esse motivo. E por tantos outros motivos, claro. Mas o principal de todos foi que ela me fez abrir os olhos espirituais e ver e enxergar Deus de verdade de uma forma que antes eu não enxergava, e entender a necessidade de me voltar para Deus. E eu ainda preciso resgatar tantas coisas, mas eu estou resgatando todos os dias. Todos os dias eu estou aqui. Eu sinto que eu ainda preciso fazer muita coisa ainda para Deus, e vou fazer. E tudo aquilo que Deus pedir para que eu faça, eu irei fazer.
Deus pediu para que eu viesse e estivesse aqui fazendo essa live todas as manhãs, e eu vou fazer. Quando Deus pedir, filho, vai e fale com alguém, eu vou falar. Porque hoje eu entendo que eu preciso servir a Deus. Hoje eu entendo que eu preciso levar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. E talvez eu, como diz a palavra, eu esteja sendo preparado para que um dia eu possa resgatar as outras pessoas também. As outras pessoas que me jogaram no fundo do poço, as outras pessoas que me venderam como escravo, para que essas pessoas também possam ser resgatadas. Como diz a palavra, Deus me enviou primeiro para que eu pudesse preparar o caminho para vocês. E a gente sabe que o caminho, quem é o caminho? O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, enquanto eu puder, enquanto Deus permitir, enquanto Deus me der força, enquanto Deus me der suspiro de vida, eu estarei levando a palavra dele e fazendo com que outras pessoas conheçam Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa manhã, exaltando e glorificando o nome de Deus, Pai, eu te adoro, eu te louvo nesse momento, Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para o Senhor não existe o impossível. Para o Senhor não existe o que não possa ser feito. Então, Pai, nesse momento eu te peço e coloco cada uma das pessoas que estão nesse caderno de oração. Coloco também a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos nossos filhos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, o nosso trabalho, o nosso propósito de vida, a sua missão, tudo isso em suas mãos. Pai, eu te peço, o Senhor que sonda todos os corações e que entende, conhece cada coração, cada desejo, cada necessidade, cada sentimento de cada um de nós. Que não seja a nossa vontade, mas sim a sua vontade. Que não seja o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos, Pai. Repito, que não seja o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Que o Senhor possa vir, nos encher de graça, nos encher de luz, para que possamos cada vez mais estarmos próximos do Senhor. Amém. Bom dia para Luciana também. Um dia especial a todos vocês. Que Deus possa abençoar o nosso dia. Que Deus possa abençoar esse sábado maravilhoso. E como eu disse no início da live, o dia vai ser perfeito se você fazer com que ele seja. Você é o responsável para fazer com que seu dia seja perfeito. Não é as outras pessoas. Não é o que as outras pessoas vão falar para você, mas é o que você vai fazer do teu dia. E como eu disse ontem, vou repetir agora. A maneira com que você começa teu dia, o teu primeiro bom dia, o teu primeiro obrigado, Senhor, é o que vai definir o teu dia, o resto do teu dia. Então comece o teu dia com o pé direito, com energia positiva, com entusiasmo, que eu te garanto que o dia de hoje vai ser incrível. Fiquem todos com Deus. E amanhã a gente se fala novamente em mais um Amanhecendo com Deus. E lembrando que nos domingos é um pouquinho mais tarde. Entre 7h30 e 8 horas. Amém? Eu estou mais cedo aqui. A partir das 5 já estou aqui. Mas eu sei que tem muita gente que às vezes levanta um pouco mais tarde. Então, por esse motivo, entre 7h30 a 8 horas estarei aqui, em mais um Amanhecendo com Deus. Fiquem todos com Deus e a gente se fala. Tchau, tchau. E até lá.